Aviso importante, o vídeo a seguir contém opiniões próprias e nenhum patrocínio, que faz com que a opinião pareça valer menos, mas na verdade vale a mesma coisa que a opinião de quem recebe para dar opinião. O mais importante é aprender a pensar sem se deixar influenciar pela opinião alheia, entendeu? A responsabilidade de assistir esse vídeo é sua. Olha, para a gente entender o que foi essa matéria do Felipe Moura Brasil sobre militância virtual bolsonarista na revista Cruzoé, edição 76, a gente precisa conhecer 3 coisas: opinião pessoal, opinião pública e grupo de pressão. Opinião pessoal é o seu ponto de vista, o seu juízo de valor. Você forma a sua opinião a partir das informações que você recebe da família, da escola, do círculo social que você vive, que você frequenta. Provável que você encontre muitas pessoas que pensam e agem como você, ou não. Quando isso acontece, existem alternativas. Você tenta convencer o outro a aderir às suas ideias, você respeita e convive com as ideias contrárias do outro, normalmente. Ou então, você ignora, deixando que a pessoa procure a turma dela. Isso é um exemplo bem simplista de 3 tipos de pessoa, e cada uma delas compõe um grupo. Esses grupos formam o público, o todo. Juntos, mesmo com pensamentos diferentes, eles formam a opinião pública. Algumas opiniões vão sobrepor a outras, dependendo exclusivamente da adesão das pessoas de cada grupo. A opinião pública costuma circular e o volume aumenta ou diminui de acordo com a influência histórica, psicológica e social. Entendeu? É aí que atua o grupo de pressão. São líderes naturais ou formados para exercer influência sobre os grupos, para forçar uma mudança de atitude, de opinião. Essas pessoas podem ser atletas, artistas, empresários, escritores, políticos, mas principalmente são jornalistas. Desde que o mundo é mundo, alguns jornalistas, alguns inclusive, acham que o mundo foi criado em 6 dias por um jornalista. Enfim, eu vou chegar já na matéria confusa do Felipe Moura Brasil. Eu só preciso passar antes pela arrogância dos jornalistas. Eu sei do que eu estou falando porque eu também já fui assim. Enfim, a imprensa surgiu para monitorar a sociedade, informando acontecimentos para formar conceitos sociais. Desde o início, lá na Roma Antiga, até a configuração da sociedade moderna como civilização. É história, basta estudar um pouco. Mas aí veio a revolução tecnológica. Isso praticamente decretou a morte da imprensa. Na verdade, ela resiste respirando por aparelhos. Agora, vamos falar da matéria do Felipe Moura Brasil. Sobre a militância virtual bolsonarista. Lembra que eu falei dos grupos de pressão? O Felipe é um agente de grupo de pressão. A pressão da mídia. Ele é formador de opinião. Eu sou fã do Felipe, todo mundo que me acompanha sabe disso, eu vivo elogiando o trabalho dele. Eu acho um garoto muito preparado. Ele acredita, como eu, que quem tem informação tem poder. E esse poder era, eu disse era, imensurável. Ou seja, a gente não podia contar o tamanho. Depois da internet, esse poder pulverizou e tirou o monopólio das empresas de comunicação, especialmente aquelas voltadas para o jornalismo. Isso, claro, mexeu com a vaidade dos jornalistas, que não suportam ver outros exercendo o seu poder de influência. E o próprio Felipe é um dos maiores responsáveis por isso. Ele foi crucial para divulgar o conhecimento e as ideias do professor Olavo de Carvalho, através dos textos reunidos e publicados no best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E eu acho que o Felipe está precisando reler a obra. Eu gosto do Felipe, juro. A reportagem, o texto é muito confuso, meio sem razão de ser. Não há ali nenhuma denúncia de que o governo Bolsonaro esteja despejando milhões de reais em blogs ou formadores de opinião. Uma prática que foi fartamente implantada no governo petista. Ou alguém ainda não sabe que jornalistas como Luiz Nassif, Luiz Carlos Azenha, Dora Kremer, Gilberto Dimenstein, Leda Nagli na TV Educativa lá do Rio de Janeiro, o falecido Paulo Henrique Amorim e uma lista enorme de blogueiros e jornalistas empregados, viu? Essa gente ganhou muita grana nessa época. Alguns recebiam altos salários, outros milhões de reais em patrocínios de estatais como Caixa, Banco do Brasil, Petrobras. Ô, povo de memória curta esse brasileiro, hein? A Globo, por exemplo, recebeu, no período petista, mais de 6 bilhões de reais em publicidade estatal, pessoal.
A prática continua, viu? Em estados e municípios governados por petistas, a imprensa é muito bem paga, ok? Então, na minha opinião pessoal, a única razão para a matéria do Felipe Moura Brasil é birra. É que desde que ele fez algumas escolhas editoriais, como dar crédito a um sujeito como Gustavo Bebiano, o Felipe vem tomando bordoada dessa militância virtual bolsonarista. Eu até entendo e defendo a postura profissional do Felipe, querendo mostrar imparcialidade jornalística. Lá no caso do Bebiano, no caso do Santos Cruz, quando foi demitido. Mas a verdade é que ele precisa aprender a enfrentar a pressão de outros formadores de opinião. Essa matéria do Felipe foi apenas um chilique, igual ao que vem dando em comediantes e outros formadores de opinião que apanham nas redes sociais porque acham que a opinião deles é melhor que a opinião dos outros. Eu acho aí, sinceramente, que falta um tipo de maturidade. Era isso. Eu disse o que penso e não recebi nada para dar essa minha opinião aqui. Tá ok? Tchau.